Graça e paz, família Livres em Cristo, boa noite a todos. Eu convido você nesse momento para juntos nós estarmos dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, o nosso culto Livres em Casa. E hoje, de uma forma muito especial, porque esse culto é o último culto do mês de janeiro, é o último culto do mês da decisão. E Deus falará profundamente em nossos corações. E para isso, eu quero ler um texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, que diz o seguinte: quem não te temerá, ó Senhor, quem não glorificará o teu nome, pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Aleluia, queridos. E com essa palavra eu convido você nesse momento a curvar a sua cabeça para nós entrarmos na presença do Senhor por meio da oração. Pai Santo, Pai querido, nós entramos diante da Tua presença, Deus, por meio da oração, clamando, Deus, pela Tua graça, clamamos pela Tua misericórdia. Pai Santo, nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor, por tudo aquilo que cometemos que desagradou ao Senhor ao longo desse dia. Pai Santo, limpa, Deus, as nossas mãos, limpa o nosso coração, limpa, Deus, a nossa mente, Deus, de tudo aquilo que desagradou ao Senhor, Pai. Que nessa noite, Senhor, nós possamos, Pai, cultuar ao Senhor, Pai, de uma forma intensa. Que nessa noite, Deus, nós possamos nos mergulhar, Senhor, na adoração, na intimidade, Deus, contigo, Pai, por meio dos louvores, por meio da Tua palavra. Revela, Deus, a nós, Pai, a Tua palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim, Deus, nós oramos também, Pai, pelos ministros de louvor e adoração. Pai Santo, que o Senhor possa encher cada um dos seus filhos e filhas, que no tocar, Deus, da batida, que nas batidas da bateria, que no tocar, Deus, das notas do violão, da guitarra, do contrabaixo, Deus, sons dos céus possam ser produzidos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, nós oramos também, Pai, pela equipe de multimídia, Deus, da nossa igreja. Pai Santo, continue capacitando os seus filhos, continue dando a eles graça, sabedoria, Deus, para que eles possam, Deus, cumprir, Deus, com o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Assim também, Deus, oramos, Deus, pelo ministro da Tua palavra. Pai Santo, enche, Deus, a vida do nosso pastor com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor continue guiando o Teu filho com o poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, e que por meio da Tua palavra que será liberada sobre nós nessa noite, o Senhor possa se revelar, Deus, de uma forma profunda, de uma forma intensa, Deus, em nome de Jesus, e que a Tua palavra, Deus, fique marcada em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, alcança também, Deus, a vida dos Seus filhos e filhas que se encontram diante dessa transmissão, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, prestar, Deus, um culto agradável ao Senhor nessa noite, que a nossa adoração possa subir até o Teu trono, Deus, como um cheiro suave, Pai, em nome de Jesus, e que a Tua glória possa descer e invadir, Deus, o nosso ser, invadir a nossa casa, invadir a nossa vida, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Assim, Deus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Eu convido a você nesse momento a cultuar, a adorar ao nosso Deus, a celebrar ao nosso Deus. Vamos adorar ao nosso Deus. Vem sobre nós como chuva, faça as águas subirem nesse lugar, libere seus rios sem medidas, ó, vem suas águas agitar, pois eu quero nadar nos teus rios. Eu quero beber
de tuas águas, pois eu quero nadar nos teus rios. Eu quero beber de tuas águas. Oh, 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 oh. Vem sobre nós quando a chuva, faça as águas subirem nesse lugar. Libere seus rios sem medidas. Ó, vem suas águas agitar. Pois eu quero nadar nos seus rios. Eu quero beber de tuas águas. Pois eu quero nadar nos seus rios. Eu quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos artelhos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos ombros. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Oh, 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 oh. Aleluia, aplauda o Senhor. Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o moço e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. 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 E esse amor perfeito me fez entender
que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. 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 Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. 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 Aleluia, glória a Deus, queridos, glória a Deus. Eu convido a você agora nesse momento a ficar ligado aos anúncios da Livres em Cristo. E para isso eu quero chamar aqui a nossa diaconisa Amanda Tavares, que vai nos manter informado de tudo que tem acontecido aqui no nosso ministério. Diz aí, Amanda. Graça e paz, amados. Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias aqui no nosso canal nós temos a nossa live de clamor pela nação, que acontece às 18 horas. Então você é o nosso convidado especial para poder estar participando desse momento, onde nós clamamos por cura, pelo perdão, pelo fortalecimento da nação. Então não deixe de estar conosco todos os dias, aqui às 18 horas. E, gente, na quinta-feira nós teremos o nosso culto Imersão, às 20 horas. Então também não perca esse dia, porque será um dia muito especial. Então esses são os anúncios que nós temos para hoje. Aleluia, queridos, glória a Deus. E eu quero lembrar você também que logo após o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nós estaremos com o nosso propósito da oração da meia-noite, a oração da meia-noite. Todos os meses nós viramos de um mês para o outro orando ao Senhor, e Deus libera palavras muito poderosas que vão nortear o nosso próximo mês. Amém? Bom, queridos, nesse momento eu convido você para nós lermos uma palavra para o nosso momento de gratidão. E a palavra que eu quero ler se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Versículo 22 e 23, que vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito, muito especial e poderoso na presença do nosso Deus. Muito poderoso. Tempo esse onde temos aprendido princípios muito poderosos. E princípios eternos. Princípios poderosos e eternos. E esses princípios, eles têm o poder, eles têm o intuito de nos levar a viver e a participar da natureza divina. Nesse mês de janeiro,
nesse mês da decisão, Deus, Ele liberou palavras poderosas sobre as nossas vidas. Nesse mês, nós voltamos, Nós voltamos à origem, nós voltamos lá ao Éden, através do nosso momento de oração das 18 horas. Nosso clamor pelo Brasil, pela nossa nação, às 18 horas. E Deus ministrou ao nosso coração, nos levou ao Éden e falou tudo aquilo que nós precisávamos ouvir. E falou tudo aquilo que nós precisávamos saber acerca de comunhão. Várias palavras, queridos, poderosas. Nós aprendemos que todos os meses vem diante de nós 2 reis. Você lembra disso? Diante de nós, todos os meses, vem 2 reis. E isso me marcou muito. O primeiro rei que vem é o rei Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E ele nos abençoa. Assim, na medida como Abraão entregou o dízimo ao rei, e ele foi e abençoou a Abraão. E assim, nós também aqui somos abençoados todas as vezes que nós devolvemos o nosso dízimo ao Senhor. Sempre que você devolve o seu dízimo ao Senhor, o nosso pastor, ele, representando o nosso sacerdote, ele sempre libera uma palavra de bênção da parte do Senhor sobre a nossa vida. E nós aprendemos também que vem o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma, ele requer as pessoas ao invés dos bens. E nós aprendemos também muito sobre isso. Nós aprendemos também que os nossos dízimos, ele é um tributo. E tributo é algo inegociável. Tributo você não tem como você negociar, você precisa pagar. No nosso caso, nós precisamos devolver os nossos dízimos. No culto passado, nós aprendemos que Deus, Ele procura os fiéis da terra, a fim de nos transformar em pessoas confiáveis. Tá vendo, querido? Quantas coisas profundas Deus tem liberado sobre nós. E nós temos aprendido também uma coisa que, assim como o nosso pastor disse no culto passado, tem reverberado em nossos corações, principalmente aqui dos obreiros, que é: se o Espírito Santo está sobre nós, então está tudo aqui dentro. Está tudo aqui dentro, querido. E nesse texto de Gálatas, o apóstolo Paulo aqui, ele fala acerca do fruto do Espírito. E aí, eu já quero fazer uma pergunta a você. Aonde esse fruto do Espírito, ele é colocado em nós? Aqui dentro. Esse fruto do Espírito, ele é gerado aqui dentro de nós. Ou seja, se o Espírito Santo está sobre nós, então está tudo aqui dentro. Está tudo aqui dentro. E nós precisamos saber e entender o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é que uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. E esse fruto, ele resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito, ele tem esse objetivo, de nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Sabe, queridos, e dentro dessa seleção de virtudes, eu quero destacar apenas uma aqui nessa noite, que é a fidelidade. Quando nós vamos ao nosso texto vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Ele dá continuidade, mansidão e domínio próprio. E ele vai dizer o seguinte, que contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. E eu quero falar com os irmãos sobre a fidelidade. Sobre a fidelidade. Quando nós vamos ao livro de Salmos, capítulo 101, versículo 6, vai dizer aquilo que nós fomos ministrados no último culto. Presta atenção no que a Bíblia vai dizer. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Aleluias, glória a Deus.
Sabe, queridos, e uma coisa que somos muito provados por Deus é na nossa fidelidade. Essa é uma das áreas na vida de um cristão, na vida de um crente, na vida de um filho de Deus, que é posto à prova a todo momento, que é a fidelidade. E eu não sei se você reparou, não sei se você prestou atenção, esses dias, esses últimos tempos, Deus, Ele tem falado muito isso conosco acerca da fidelidade. E não somente fidelidade aos nossos dízimos e ofertas, mas em todas as áreas da nossa vida. Deus, Ele tem falado conosco acerca da fidelidade ao nosso culto, né? Ao culto que nós prestamos ao nosso Deus na nossa casa. Ele falou muito isso no nosso momento de oração, e Ele tem falado muito isso através da vida do nosso pastor. Deus, Ele tem cobrado uma fidelidade dos seus filhos ao cultuar Ele nos lares. Deus, Ele tem falado, Ele tem nos instruído acerca da fidelidade ao nosso propósito com Ele, ao nosso propósito que nós fizemos, ao nosso planejamento que nós fizemos com Ele. Será que nós temos sido fiéis até o dia de hoje, em tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor? E Deus, Ele tem nos ensinado de forma poderosa acerca da fidelidade. Desde o início dessa pandemia, desde o início desse caos que o mundo tem vivido, uma das palavras liberadas por Deus foi que Deus estava nos provando. Que Deus estava nos provando. E uma das áreas que Ele usa para nos provar é a área da fidelidade. E agora, nós chegamos diante desse texto de Gálatas, e antes desse texto falar sobre o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo aqui, ele fala em uma série de coisas terríveis que são geradas pela nossa carne. Uma série de coisas terríveis que são geradas pela nossa carne. E isso é algo que Deus também tem falado poderosamente nesse tempo. Ele tem falado sobre a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. Deus, Ele nos ensinou que o primeiro Adão, ele aponta para a nossa natureza carnal. E que Jesus, o segundo Adão, representa a nossa natureza espiritual. Há uns cultos atrás, nós aprendemos que Esaú representava a nossa natureza carnal e Jacó representava a nossa natureza espiritual. E aí vem uma grande questão: qual natureza você tem manifestado? Qual natureza nós temos manifestado? Porque se estamos manifestando a natureza da carne, é certo que seremos infiéis a Deus em todas as áreas da nossa vida. Se nós estamos manifestando a natureza da carne, com certeza nós seremos infiéis a Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque a nossa natureza carnal, ela jamais vai querer fazer algo que agrade ao Senhor, que seja da vontade do Senhor. E Deus certamente não confiará em nós, não nos tornará confiáveis, porque Ele procura os fiéis da terra. Mas aí, queridos, como o nosso Deus, Ele é maravilhoso, como Deus, Ele é tremendo, Ele vai apresentar para nós, o apóstolo Paulo vai apresentar para nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E aí, a partir do momento que somos feitos novas criaturas, presta atenção no processo, a partir do momento que somos feitos novas criaturas, o Espírito Santo começa a habitar em nós e logo começamos a manifestar essa seleção de virtudes geradas pelo fruto do Espírito. E a fidelidade é um dos gomos desse fruto. A fidelidade é um dos gomos desse fruto. E aí, dentro desse processo, nós passamos a ser fiéis em todas as áreas da nossa vida. E por consequência, Deus nos faz pessoas em que Ele pode confiar. E isso é maravilhoso, queridos. E isso é maravilhoso. Então, é aquilo que nós falamos aqui no início. Se o Espírito Santo está sobre você, então está tudo dentro de você, está tudo aqui dentro.
Está tudo aqui dentro. E não queira, queridos, não queira ser reprovado por Deus na fidelidade, quanto aos seus dízimos, quanto às suas ofertas. E também, queridos, não queira ser reprovado por Deus em nenhuma das áreas da sua vida. Não queira ser reprovado por Deus. Busque de todas as formas ser aprovado pelo nosso Deus. Quando vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia, ela vai contar a história de duas pessoas, e você conhece muito bem essa história. E essas pessoas são Ananias e Safira. E para que não fique somente no que eu vou falar aqui, eu quero ler esse texto com vocês, para que fique fixado, para que nada passe despercebido aos nossos olhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Versículo 7. A cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu: sim, foi esse mesmo. E Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Versículo 10. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E versículo 11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Queridos, Ananias e Safira, eles foram reprovados por Deus. Eles foram reprovados por Deus não somente na fidelidade, porque eles foram infiéis ao Senhor, mas eles também foram reprovados por Deus porque eles mentiram para o Espírito Santo. Eles foram induzidos por Satanás e mentiram para o Espírito Santo. E quando nós olhamos para as Escrituras de uma forma geral, nós vemos que, nós sabemos, que o diabo, ele é o pai da mentira. E nós sabemos que ele já usa essa estratégia de simular, de dizer, de lançar setas na nossa mente, para que nós mintamos, para que nós sejamos infiel ao nosso Deus. Nós vemos lá no jardim, nós vemos Satanás representado pela serpente, nós vemos ele induzindo Eva, contando meias verdades para Eva, enganando a Eva. Nós vemos aqui nesse texto Satanás dizendo que, influenciando a mente e o coração de Ananias e Safira. E talvez, queridos, você tenha sido influenciado, talvez Satanás tenha lançado setas sobre a sua mente, dizendo que o dízimo é coisa da antiga, dízimo é coisa de antigamente. Talvez o inimigo tenha lançado setas na sua mente, dizendo que dízimo é para encher o bolso do pastor. Talvez ele tenha colocado na sua mente, dizendo que a oferta, que aquilo que você ofertar, vai te fazer falta mais para frente. Queridos, não dê ouvido a Satanás, não dê ouvido ao que o diabo diz.
busque ser aprovado pelo Senhor, se apegue na palavra do Senhor, se apegue na palavra de Deus, porque nela estão contidas todas as regras, todos os direcionamentos, todos os princípios do que nós devemos e não devemos fazer acerca dos nossos dízimos e acerca das nossas ofertas. E para concluir esse momento, sabe o que é mais interessante? Que a palavra do Senhor, ela vai dizer que Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E quando nós olhamos para uma pessoa alegre, uma pessoa que dá com alegria, nós conseguimos enxergar o amor, que é um fruto do Espírito, nós conseguimos enxergar a alegria, que é um fruto do Espírito, nós conseguimos enxergar a bondade, que é um fruto do Espírito, e nós conseguimos enxergar a fidelidade, que é um fruto do Espírito. E isso é maravilhoso demais. Então, queridos, manifeste os frutos do Espírito que está dentro de você. Está tudo aí dentro. Basta você manifestar os frutos, o fruto do Espírito. E você vai ver a sua vida sendo transformada. Você vai ver a sua vida sendo mudada, não somente na área financeira, mas em todas as áreas da sua vida. E você vai ver também a vida das pessoas que estão à sua volta sendo mudadas, sendo transformadas. Porque quem não vai gostar de ficar, quem não gosta de ficar perto de uma pessoa alegre, quem não gosta de ficar perto de uma pessoa amável, bondosa, paciente, longânima, quem não gosta? Então manifeste, querido, aquilo que Deus já colocou aí dentro de você. Eu quero orar pela sua vida, você que vai devolver os seus dízimos, você que vai entregar a sua oferta, eu quero orar por você. Aqui embaixo nós temos um QR Code do Pix, e você pode estar fazendo a sua oferta, você pode estar devolvendo o seu dízimo por meio desse aplicativo. E se você ainda não tem o costume, não tem o hábito de fazer o seu depósito, por meio desse aplicativo, você pode estar entrando em contato com cada um dos números, com cada um dos obreiros que se encontram aqui, os números dos obreiros que se encontram aqui, que eles vão encaminhar você, eles vão direcionar, instruir você, para que você possa estar fazendo a sua oferta, para que você possa estar devolvendo o seu dízimo. Então, se você é aí que vai devolver o seu dízimo, se você que vai ofertar nessa noite, eu peço a você que nesse momento feche os seus olhos. Se você tiver com o seu dízimo aí na sua mão, com a sua oferta na sua mão, que você possa levantar aí diante do Senhor. E se você vai fazer pelo aplicativo, que você apenas nesse momento feche os seus olhos, para que nós possamos estar orando ao nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te pedimos, Pai, que os frutos do Teu Espírito, que o fruto do Teu Espírito seja manifesto em nós, Pai. Em nome de Jesus, que haja, Deus, amor, que haja paciência, bondade, que haja, Deus, mansidão, domínio próprio, em tudo, em fidelidade, em tudo aquilo, Deus, que nós fizermos, Pai. Seja nos nossos dízimos, seja nas nossas ofertas, seja em qual for a área da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, mais uma vez, por meio do fruto do Teu Espírito, ser participante, Deus, da natureza divina do Senhor. Em nome de Jesus. Pai Santo, derrama, Deus, da Tua bênção especial sobre a vida, Deus, dos dizimistas, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar, Deus, abrindo, Deus, as comportas dos céus, sobre a casa, sobre a vida, sobre os negócios dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Assim também, Deus, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor derrame, Deus, da Tua bênção poderosa sobre a vida dos ofertantes, daqueles que foram, Deus, tocados pelo Teu Espírito nessa noite, Pai, e desejam ardentemente, alegremente ofertar na casa do Senhor. Que o Senhor continue, Deus, enviando os recursos aos seus filhos e filhas, Deus, para que eles possam, Deus, a cada dia ter mais e mais para abençoar a vida de outras pessoas, e que a vida deles possam ser abençoadas pelo Senhor. Assim nós oramos e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, por todas as bênçãos, por todos os recursos, por tudo nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, graças a Deus. E nesse momento eu convido a você agora para nós continuarmos adorando ao nosso Deus por meio da canção que será ministrada nesse momento pelo Ministério de Louvor. E eu peço a você para que você rasgue o seu coração diante da presença do Senhor,
diante da presença do Todo-Poderoso. Deus está aqui diante de nós nessa noite, queridos. Então não perca a oportunidade de se rasgar, de se prostrar em adoração ao nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Abatido e ferido estás, destruído pelo seu pecar. Cristo nos chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior. Cristo nos chama. Seu trono aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Traz sua vergonha e pesar, vem a Ele, não há o que esperar. Cristo nos chama. A tristeza se alegrará, das cinzas nova vida surgirá. Cristo nos chama. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostre-se todo o ser. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia.
Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você nesse momento a nós estarmos entrando na palavra do Senhor, na palavra dessa noite. Como o presbítero Ronaldo falou, esse mês foi um mês extraordinário, onde Deus falou conosco de modo muito poderoso. Todos os dias desse mês nós recebemos palavras cheias da presença de Deus. Desde a primeira ministração do ano, todas as ministrações, através dos nossos ministros aqui, o presbítero Ronaldo, o diácono Daniel, através de cada um de nós, Deus falou poderosamente e nos ensinou princípios eternos que são poderosos e capazes de transformar a nossa vida. Como o presbítero Ronaldo lembrou muito bem durante o momento de gratidão. E agora eu quero convidar você a ler junto comigo a palavra do Senhor para a mensagem dessa noite que Deus tem para nós. Eu quero convidar você a ler comigo João capítulo 10, nós vamos ler a partir apenas o verso 10. João capítulo 10, verso 10. A palavra do Senhor diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor. Te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio durante todo esse mês de janeiro, Pai. Deus amado, esse ano de 2020 já começou de uma forma poderosa, Senhor. Nós podemos sentir e já experimentamos gloriosamente a Tua presença maravilhosa, Deus. Obrigado, Pai. Pedimos ao Senhor mais uma vez nessa noite, não nos deixe só. Fala conosco nesse momento. Abre o céu sobre cada um de nós. E em nome de Jesus Cristo, que revestidos pela Tua glória, nós possamos, Pai amado, receber a Tua palavra. Para isso, Senhor, para que possamos ser transformados pelo Teu agir. Senhor amado, em nome de Jesus, mais uma vez te pedimos que a voz da minha alma, a voz da minha natureza, da minha vontade seja anulada, para que possamos ouvir exclusivamente a voz do Teu Santo Espírito. E assim, Pai, teremos a certeza, se for o Teu Espírito a falar conosco, teremos a certeza de que iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não nos deixe só nesse momento, Senhor, não nos deixe só. Nós confiamos que o Senhor há de falar conosco. Que assim seja por amor do Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim nós oramos. Amém, Pai. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero meditar com você nessa palavra. E o tema da mensagem de hoje é recuperando a alegria roubada. Recuperando a alegria roubada. E nós lemos o texto de João capítulo 10, verso 10, onde Jesus deixa claro qual é a função do ladrão. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Jesus ele faz uma declaração: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E é isso que Deus quer para nós. Deus quer nos dar uma vida abundante, uma vida que flui, uma vida que, além de ser abençoada, é uma bênção para outras pessoas, como nós aprendemos aqui durante esse mês. Agora, nesse último culto do mês de janeiro, eu quero pedir a você que preste bastante atenção na mensagem de hoje. Apesar de ser uma mensagem curta, ela com certeza vai fazer a diferença na minha e na sua vida, para todo o restante de ano que nós temos, todos os meses desse próximo ano. Então, quero começar falando com você o seguinte: nós temos uma vida cheia de conquistas. É verdade ou não é? Se você parar para pensar quantas conquistas você já viveu na sua vida, nós temos uma vida cheia de conquistas. Você tem uma vida cheia de conquistas. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga: eu creio. Você tem uma vida cheia de conquista, mas talvez a sua vida é cheia de conquista, mas falta celebração. Às vezes temos uma vida cheia de conquistas, mas não uma vida cheia de celebração. E isso é um grande problema. Porque o inimigo, ele não veio para roubar as suas finanças, ele não veio para roubar as suas posses, não veio para roubar o seu dinheiro. Ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar a paz, remover a alegria, a esperança, matar a nossa fé. Ele tenta isso. Esse é o propósito de Satanás. Quando nós vivemos uma vida cheia de conquistas, mas vazia de celebração, o inimigo ele já está conseguindo boa parte do propósito dele. Porque a celebração, ela é a manifestação da alegria. Às vezes vivemos uma vida cheia de conquista, mas falta celebração, falta a manifestação da alegria. E por que nós podemos compreender que a celebração é a manifestação da alegria? É só você observar uma coisa: quando você está muito feliz, você recebe um presente, alguma coisa que te deixa muito feliz, você quer celebrar. E aí você abraça a pessoa que te deu o presente, você fica feliz, seu coração se enche de alegria. Muito obrigado pelo presente que você me deu.
A celebração é a manifestação da alegria. Deus nos dá muitas conquistas, e só nesse início de ano, olha quantas conquistas Deus já te deu. Talvez você diga assim, mas foram muitas lutas. Hoje é o último dia do mês de janeiro, primeiro mês do ano, foram muitas lutas. Mas olha quantas conquistas, quantas vitórias Deus já te deu nesse ano de 2021. E eu creio em nome de Jesus e profetizo que esse é só o começo, é só uma gota do que o Senhor há de derramar nesse ano de 2021 sobre a minha e a sua vida. Nós viveremos muitas conquistas para a glória de Deus, mas tantas quantas forem as conquistas, nós celebraremos cada uma delas com grande alegria diante do nosso Senhor. O inimigo não conseguiu destruir a nossa esperança, a nossa fé. Por mais que ele tentou roubar a sua alegria, você está aqui hoje, porque Deus quer dizer para você uma coisa: tenha certeza, eu estou com você, eu estou ao seu lado, e eu posso garantir a sua vitória. Se você caminhar com Ele, você pode ter certeza de que Ele te conduzirá à vitória. Ainda que você enfrente problemas, dificuldades, esse ano de 2020 vai ser um ano glorioso para honrar o nome do Senhor. E nós celebraremos toda a alegria que o Senhor vai manifestar através das conquistas que nós viveremos. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então nós precisamos entender isso. A celebração é a manifestação da alegria. Sabe, o inimigo ele vem sempre com estratégias iguais. Do Gênesis ao Apocalipse, o inimigo sempre se manifesta com as mesmas estratégias. Nós temos que estar ligados, vigilantes. A Bíblia fala que nós devemos temer a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E nós precisamos confiar que o Espírito de Deus habita em nós. Então, o que o inimigo tentou roubar de nós, o que o inimigo tentou tirar de você, o Senhor tem o poder de te dar a conquista sobre isso de volta. Quando eu falo a respeito de Deus devolver, Deus te fazer conquistar de novo aquilo que o inimigo roubou, eu me lembro de Gideão. Gideão, nós podemos encontrar a história dele em Juízes capítulo 6, a partir do verso 11. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11, nós vemos a narrativa da história de Gideão. Gideão, ele estava passando por um grande e horrível problema. Não somente ele, mas todo o povo hebreu. Qual era o problema? Eles iam, plantavam, eles iam, aravam a terra, preparavam a terra, compravam as sementes, as melhores sementes, plantavam essas sementes, eles regavam as sementes, eles cuidavam para que nenhuma praga consumisse a semente, cuidavam para que nenhum animal tirasse a semente deles. Mas depois de todo o trabalho, de toda a dedicação, de todo o empenho, vinham os midianitas e roubavam tudo. E aquilo começou a abalar a fé e a esperança de Gideão e do povo de Deus, do povo hebreu. A tal ponto que quando Deus se manifestou diante de Gideão por meio do anjo do Senhor, Gideão disse: se o Senhor está conosco, por que é que Ele está permitindo tudo isso? Quantas vezes você e eu não já passamos por isso? Se o Senhor está comigo, por que Ele está permitindo tudo isso? Se o Senhor está conosco, por que Ele está permitindo tudo isso? Nós precisamos compreender como Deus trabalha para edificar a nossa fé, a nossa esperança, para trazer sobre nós descanso, para fortalecer a nossa alegria e não permitir que o inimigo roube. Nós precisamos compreender isso nessa noite. Quando o povo hebreu começou a passar por esse nível de dificuldade, repara uma coisa comigo. No primeiro nós precisamos compreender o que são os midianitas. Os midianitas, eles são um principado. Eles são, demônios que trabalham com um propósito específico para eles. Qual é o propósito dos midianitas? O propósito dos midianitas é roubar a nossa alegria. Esse é o propósito. Porque repara comigo, eles não atrapalhavam o preparo da terra. Eles não atrapalhavam o lançar das sementes. Quando os hebreus saíam para lançar as sementes, eles não atrapalhavam. Eles não atrapalhavam o regar das sementes, nem atrapalhavam o crescimento. Enquanto a plantação estava crescendo, eles não faziam nada, não atacavam. Mas quando chegava o tempo da colheita,
O tempo onde há alegria, onde você vai lá e colhe os frutos do seu trabalho penoso, quando chegava o tempo da colheita. Aí então eles se manifestavam, eles atacavam e roubavam tudo. Gideão, sabendo disso, o que ele fez? Ao invés de malhar o trigo no lagar, estava no tempo da colheita do trigo. Ao invés de malhar o trigo na eira, que é o lugar de malhar trigo, ao invés de malhar o trigo na eira, sabendo, está na época da colheita do trigo, os midianitas vão vir atacar. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu malhar o trigo na eira, eu vou levar ele para o lagar. E vou malhar o trigo no lagar. Não é o melhor lugar para isso, mas é lá que eu vou fazer o meu trabalho. Eu não posso permitir que os midianitas levem tudo. Mas repara comigo que Gideão não pensou assim: está chegando a época da colheita de trigo, eu vou juntar um exército e vou partir para cima dos midianitas. Quando eles vierem, nós vamos pegar eles de surpresa. Ele não pensou desse jeito. O pensamento dele foi: eu vou fugir e vou trabalhar em outro lugar. Só que o grande problema é quando nós olhamos pelo lado espiritual da coisa, Diácono Ronaldo, Diácono Daniel. Quando nós olhamos para o lado espiritual da coisa, nós vemos o seguinte: ele foi trabalhar o trigo no lugar de alegria. Isso aqui é muito importante, presta muita atenção. Não podendo malhar o trigo na eira, ele disse: eu não posso deixar de trabalhar. Só que ele foi fazer o trabalho que deveria ser na eira, no lagar. E o que é lagar? Lagar é lugar de pisar uva, é lugar de produzir vinho, lugar de produzir alegria. Lagar é o lugar, você já viu nos filmes, quando vai ter aquela cena das mulheres ou dos homens pisando uva, eles pisam cantando e dançando, e principalmente na cultura judaica isso era regra. A época da colheita das uvas e de pisar as uvas para produzir o suco dela, para produzir o vinho, era a época de grande alegria. Todas as colheitas eram época de alegria, mas a época da colheita de uva era uma das maiores alegrias. Uma grande festa era realizada, eles dançavam, cantavam, pisavam as uvas. Se nós olharmos para o lado espiritual, nós vamos ver que esse principado chamado midianitas, essa junção de demônios, eles trabalham de uma forma que, se nós não vigiarmos, nós permitimos que eles nos afugentem. E ao invés de nós estarmos preparados para contra-atacar a ação do maligno, nós podemos cair no erro de nos afugentar e ir trabalhar no lugar da alegria. O que é o lugar da alegria na nossa vida? O seu casamento é o lugar da alegria. O seu emprego tem de ser um lugar de alegria. Tem gente que não tem o menor prazer no trabalho que faz. E onde deveria ter alegria e prazer, tem só trabalho, trabalho, trabalho. Sua casa deveria ser o seu lugar de alegria, mas quando você olha, só trabalho, 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 trabalho. Seu ministério, seja o que for, o lugar que você deveria fazer com alegria aquilo que lhe está proposto, você, por medo dos midianitas, você acaba se afugentando e trabalhando no lugar onde você deveria ter alegria. Como é que isso se dá na nossa vida? Quando nós permitimos que o inimigo coloque em nós medo, dúvidas. O princípio da ação do maligno para roubar a nossa alegria é produzir dúvida. Quando você tem certeza, eu sou filho de Deus, porque a voz do Senhor proclamou isso: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Quando o inimigo consegue roubar essa certeza, ele produz medo. E se eu não for? E se eu não conseguir? E se eu não puder fazer o que me foi proposto? E se for tudo um engano? E se de fato eu não for o Filho de Deus? E se de fato eu não for o Cristo? Imagina se Jesus tivesse pensado dessa forma. O que o inimigo tenta fazer é produzir dúvida, criar medo. Quando ele traz a dúvida, o medo aflora dentro de nós, porque a dúvida é o oposto, é o antônimo de fé. Fé é certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 11, verso 1. Mas quando você tem a sua certeza roubada, então entra a dúvida. Entrou a dúvida, vem o medo.
Quando o medo toma conta de nós, nós começamos a perder duas coisas extremamente importantes: a fé e a esperança. É por isso que nós vemos que tem muitos crentes que são fiéis a Deus, fazem a obra do Senhor, são dedicados, mas tem áreas da vida dessas pessoas que elas já não acreditam mais que podem ter sucesso. Oh Jesus, Deus está falando com gente aqui nessa noite. Tem pessoas que são fiéis a Deus, que se dedicam, que acreditam no Senhor, que fazem a obra de Deus, mas existem áreas da vida que essas pessoas pensam: nessa área eu não tenho sucesso, essa não é a área da minha vida. Não, sabe o que é isso? Esse principado chamado midianita conseguiu colocar medo em você por causa das frustrações que você teve no passado. Gideão teve tantas frustrações, Gideão passou por tantos momentos, e o povo hebreu, eles passaram por tantos momentos de frustração. Você prepara a terra, sabe, esse principado ele ataca nas áreas que você mais se dedica. Você se dedica e ele vai lá e tenta atacar naquela área, porque a área em que você mais se dedica é a área da qual você mais espera. Quanto mais dedicação você investe, mais você espera de retorno daquilo que você está investindo. E aí o que o inimigo faz? Ele não atrapalha você de preparar a terra, ele não atrapalha você de lançar a semente, ele não atrapalha você de regar a semente, ele não atrapalha o crescimento da sua plantação. Só que quando chega no tempo de você viver a alegria daquilo que você trabalhou com tanto esforço, o inimigo vem e traz frustração. E aí são relacionamentos que você teve no passado, que você investiu tanto o seu emocional, tanto você derramou o seu coração sobre a pessoa, e a pessoa te decepcionou. E aí hoje você olha e fala assim: não, mano, eu sirvo ao Senhor, eu vou ser um grande homem de Deus. Talvez você, mulher, diga: eu vou ser uma mulher de Deus, eu quero ser muito usada por Deus, eu quero ser muito usado por Deus. Mas nessa área da minha vida, na área sentimental, na área de relacionamentos, eu não tenho sucesso. Mas a Bíblia diz que a boca tem o poder de abençoar e de amaldiçoar, e que do fruto da nossa língua nós comeremos. E todas as vezes que você libera isso, você só libera essa palavra porque você permitiu que as frustrações que os midianitas produziram crescessem dentro do seu coração mais do que a sua plantação. E agora o inimigo conseguiu dominar essa área da sua vida com o medo, com a incerteza, com o oposto de fé. Mas eu profetizo em nome de Jesus que nessa noite Deus te dará o poder e a unção, assim como deu a Gideão, a fé necessária para que você tome de volta a alegria que o inimigo roubou. Se você crê nisso, libere um som de glória e diga: eu creio, e exalte ao Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, os midianitas roubavam tudo, mas Gideão, com medo, com desespero, com a preocupação, colocou o trabalho dele no lugar onde ele deveria ter alegria. As frustrações do passado não podem roubar a sua alegria no presente. Você não pode permitir isso, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o que me aconteceu de ruim ontem não significa que acontecerá hoje também. E mesmo que aconteça momentos ruins hoje, eles não são os mesmos de ontem. Por isso Jesus disse que nós devemos aprender, e esse é um princípio eterno, poderoso. Nós devemos guardar no nosso coração: basta cada dia o seu próprio mal. Porque se você ficar apegado ao mal do passado, ou ficar preocupado com o mal do futuro, você vai sofrer ou de depressão por estar apegado ao passado, ou vai sofrer de ansiedade por se apegar ao futuro. Então você precisa entender que o presente é hoje, e hoje você deve trabalhar a sua realidade. Gideão trabalhou a realidade que ele tinha. Ele não ficou paralisado. Ele colocou no lugar de alegria aquilo que deveria estar no lugar de trabalho. Mas sabe, Deus, ele é misericordioso, gracioso, e ele vê a nossa determinação. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor chegou e viu Gideão trabalhando, e ele disse: vai nessa sua força, o Senhor está contigo. E aí Gideão fala: mas se o Senhor estivesse comigo, se o Senhor estivesse conosco,
Por que ele permitiu tudo isso? Olha, os nossos pais sempre contaram como Ele nos livrou das garras do Egito. Por que Ele não nos livra das mãos dos midianitas? E aí, talvez você diga assim: Deus já me livrou de tanta coisa no passado. Deus já foi tão misericordioso comigo. Deus já me deu tanto livramento. Deus já fez tanta obra na minha vida. Olha quantos milagres Deus já te deu. Olha quantas conquistas você já viveu. E aí talvez você olhe e fale assim: mas por que Deus não faz a obra hoje? Nesse problema que eu estou vivendo, nessa luta que eu estou vivendo. E aí Deus diz para você, o mesmo que disse para Gideão: porque eu vou usar você para que você possa vencer esse inimigo. Nessa batalha eu estarei com você. Ah, não, acho que você não entendeu. Toma posse disso. Deus quer mostrar para você assim: eu já fiz grandes coisas, as maravilhas. E Gideão lembrou disso. E as maravilhas que ele realizou no Egito, por que ele não faz isso aqui no meio dos midianitas? E o Senhor: porque dessa vez vai ser você, meu filho. Porque dessa vez eu vou usar você, minha filha. Porque dessa vez eu vou fazer através da sua vida. Ah, você ouviu muitas histórias através de Moisés. Você ouviu muitas histórias através de Josué. Você ouviu muitas histórias através de grandes homens e mulheres do passado. Mas agora eu estou trabalhando na sua história, para que eu faça de você uma história que vai impactar outras gerações e mudar a vida das pessoas ao seu redor. Então, nós precisamos entender o seguinte: como é que Deus restaura a nossa fé? Porque chega um momento que no meio de todas essas crises, no meio de todas essas incertezas, no meio de tantas frustrações que você já viveu, essa área da sua vida que você viveu muitas frustrações, talvez esteja abalada. Eu acredito que essa área é uma área que Deus não quer trabalhar na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Jesus disse? Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Oh, minha querida, oh, meu querido, não permita que as frustrações que os midianitas trouxeram destruam a sua fé no poderoso Deus que realizou maravilhas no passado. Ele permanece sendo o mesmo. O trono de autoridade e soberania dele não mudou. Ele continua sendo o Senhor da história. E agora ele quer fazer a história dele através da sua vida. Creia nisso, tome posse disso. Exalte ao Rei, se você acredita nisso. Como é que Deus trabalha para restaurar a nossa fé? Do mesmo jeito que ele trabalhou para restaurar a fé de Gideão, porque Gideão já tinha perdido a fé. Olha qual foi a resposta dele para o anjo do Senhor: mas se Deus está conosco, por que ele não faz como fez no passado? Ele já não estava nem crendo mais que Deus estava com eles. Ele não estava crendo mais. Essa área já está frustrada. Talvez você esteja assim, não está nem mais crendo que Deus esteja com você nessa área da sua vida. Não, isso aqui já era. Deus pode estar fazendo nessa, naquela outra área. Deus já fez no passado naquela outra área, mas essa daqui não tem jeito. E o Senhor diz: tem jeito sim. E é na área em que o inimigo mais tentou tocar em você, é nessa que Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Se você crer, se você continuar perseverando nele, você vai ver a glória do Senhor. O que o inimigo fez para roubar a sua alegria, eu creio em nome de Jesus, que essa última palavra do mês, que essa última ministração do último culto do mês de janeiro, Deus vai abrir o céu sobre a sua vida, para que você recupere a alegria que o inimigo roubou. Ele roubou a alegria da sua casa, ele roubou a paz. O que ele roubou? Ele roubou o seu descanso, ele roubou a saúde. Eu creio que o Senhor restaurará a sua alegria, e você verá a glória de Deus, e será a manifestação da glória de Deus. Sabe, Deus não nos chamou apenas para assistir a glória dele. Deus nos chamou para ser a manifestação da glória dele. Ei, os hebreus que saíram do Egito viram grandes manifestações de glória. Mas chegou um dia em que o Senhor disse: deem 7 voltas em volta da muralha de Jericó. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas, e na última volta, olha quanta coisa eles tiveram que fazer. Deus podia ter dado um sopro e toda a muralha caído. Deus podia ter instalado o dedo e todo o exército de Jericó caído morto ao chão. Mas Deus disse: tem a parte de vocês, a minha eu já estou fazendo. Antes de fazer os prodígios, sinais e maravilhas ao redor de vocês, eu começo trabalhando dentro de vocês. Antes de Moisés ir abrir a boca para Faraó, Deus trabalhou nele.
Como que eles vão acreditar em mim, que tem na sua mão um cajado? Pega ele, coloca no chão, colocou no chão, virou uma serpente. Agora pega de volta, pegou, virou cajado de novo. Agora coloca a sua mão dentro do peito, dentro da sua blusa, colocou na roupa. Agora tira, a mão toda leprosa, coloca de novo, agora está toda curada de novo. Então com esses sinais, eles vão crer em você. Mas pensa, ali Moisés creu. Ali, o que Deus ia fazer através dele, primeiro Deus fez nele. Agora creia, Moisés, você duvida? Olha o que eu posso fazer. E quando os homens disseram assim, quando o faraó disse, você faz isso? Você transforma um cajado em serpente? Os meus magos também podem fazer essas coisas. Aí o Senhor falou, Moisés, deixa comigo. Porque nós precisamos compreender uma coisa. A palavra de Deus diz que na nossa peleja, se nós confiarmos no Senhor, nós não teremos que pelejar. Ele é poderoso o suficiente para vencer a batalha por nós. E quando o povo hebreu saiu do Egito, com todos os prodígios, sinais, maravilhas que Deus fez, que eles deram as 7 voltas em volta da muralha de Jericó. Agora Deus disse, agora gritem, toquem as buzinas, façam som de celebração. Oh, aleluia! Eu acho que você está começando a entender agora. Quando eles fizeram o som de celebração, irmão, quando eles fizeram o som de glória, as muralhas caíram todas ao chão. Sabe por quê? Porque a celebração manifesta a nossa esperança e fé no Senhor. Meu irmão, Ele disse, Ele vai fazer, eu não vou duvidar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou celebrar, eu vou me alegrar, eu vou declarar, o meu Redentor vive e Ele já se levantou do túmulo em meu favor. Ele já se levantou do túmulo em nosso favor. Quando Jó falou, e certamente ele se levantará em meu favor, Jesus ainda não tinha ressuscitado. Mas o nosso Redentor vive, e ele certamente já se levantou em nosso favor. Ele subjulgou a cruz, Ele subjulgou a morte, Ele subjulgou o inferno, Ele levou cativo o cativeiro, e Ele nos deu liberdade. Se pois o Filho nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Você é livre do medo, você é livre da dúvida. O inimigo não vai mais conseguir roubar a sua alegria. Ei, essa área da sua vida, eu quero convidar, coloque a mão sobre o seu peito nesse momento, porque você precisa declarar isso para a sua alma. Coloque a sua mão sobre o seu peito, declare assim, em nome de Jesus. Não, mas diga com fé, em nome de Jesus. Eu creio que as áreas da minha vida que os midianitas tentaram roubar, o meu Deus vai me dar o poder de conquistar novamente, e eu viverei a glória de Deus, e eu serei a manifestação da glória do meu Deus. Se você crê nisso, libere um som de glória e exalte ao Rei. Aleluia, aleluia. Como foi que Deus restaurou a fé de Gideão? Porque do mesmo jeito que Deus restaurou a fé de Gideão, Deus restaura a minha e a sua. Gideão estava em dúvida se Deus estava com eles. E aí Gideão falou, se o Senhor realmente está conosco, se Ele vai nos levar à vitória nessa batalha, então me dá uma prova. Molha o novelo, mas não molha o chão. E aí Deus falou, tudo bem. E aí quando Gideão acorda, está o novelo molhado e todo o chão seco, não caiu um orvalho. Deus abriu a bica só sobre o novelo. Gideão levanta e fala, tá bom, boa prova, mas eu quero uma confirmação. Então agora molha toda a terra, mas não molha o novelo. O Senhor falou, tudo bem, eu sou Deus, eu estou contigo, sempre estive. Então agora Deus abriu o céu sobre toda a terra, só não molhou o lugar onde estava o novelo. Sabe como é que Deus renova a nossa fé? Sabe como Deus fortalece a nossa fé? Para nos provar que nós somos instrumentos dEle, para poder transformar vidas, para libertar pessoas. Deus, preste atenção nisso que eu estou te falando nessa noite, guiado pelo Espírito Santo. Deus te chamou para ser um libertador. Deus nos chamou para sermos libertadores. Deus chamou você, minha irmã, para ser uma libertadora. Então sabe como que Deus mostra que Ele está conosco? Quando a nossa fé está abalada, está abatida, Ele vem com sinais.
Quantos sinais Deus já manifestou na sua vida? E tem gente que ainda está assim: Deus, agora molha o novelo, agora deixa o novelo seco e molha a terra. E Deus está falando: mas eu já fiz, eu já estou fazendo, então agora basta você crer. Aí Deus diz assim para você: não foi eu quem te enviei, não fui eu quem te escolhi. Aí você vem com as suas desculpas. Gideão vira e fala: mas como pode ser eu? Eu sou da menor tribo, a tribo de Manassés. Sou o menor da casa do meu pai. Como eu vou ser libertador desse povo? Aí o Senhor diz para Gideão o mesmo que Ele diz para você nessa noite. Sabe, Deus diz assim para Gideão: eu estarei com você. Sabe o que isso significa? Não tem a ver com a sua força, não tem a ver com o seu tamanho, não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com o meu poder, diz o Senhor. E o meu poder estará sobre você. As áreas que o inimigo afetou na sua vida e roubou a sua alegria, o Senhor diz para você: eu estarei com você quando você for reconquistar tudo aquilo que eu te dei. Aleluia. Queridos, eu concluo essa mensagem lendo uma frase que Deus me deu para essa pregação de hoje. E a frase é a seguinte: o que não falta para os filhos de Deus são conquistas, mas sem celebração não glorificamos o Pai. A cada batalha confie no Senhor. Preste atenção nisso. A cada batalha confie no Senhor. A cada conquista alegre-se no Pai. Sabe, a celebração é a manifestação da alegria. E Deus não espera que nós dancemos só do outro lado do mar como Miriam dançou. Eu sempre falo isso aqui quando posso. Miriam dançou do outro lado. Mas é muito fácil dançar depois que o milagre acontece. O que nós temos ouvido aqui repetidas vezes nesse mês de janeiro. Filipenses capítulo 4, verso 6. Repetidas vezes Deus tem falado isso conosco. Não andem inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, e a paz de Deus que excede todo entendimento, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Naquele que venceu a morte, naquele que venceu o inferno, naquele que é o nosso Redentor, que vive e reina e já se levantou em seu favor, já se levantou em nosso favor. Nessa última mensagem do mês de janeiro, eu quero convidar você a depositar novamente a sua fé e esperança no Senhor. Deus realizou prodígios e sinais nesse mês de janeiro, até as batalhas, até as lutas, até as dificuldades que você enfrentou. Foi Deus mostrando para você: eu sou o Senhor e estou na sua vida. Eu estou trabalhando para que você seja a imagem e semelhança do meu Filho Jesus. Eu estou trabalhando em você para que você abandone o medo e produza dentro de você rios que fluirão para a vida eterna, para que você manifeste a natureza do meu reino, a natureza divina. Eu quero orar com você nesse momento, para que todas as áreas onde o inimigo trouxe dúvida sobre a sua vida, talvez você tenha dúvida: eu não vou ser feliz nunca na minha vida sentimental. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu não vou ser feliz nunca na minha vida financeira. Eu repreendo isso em nome de Jesus Cristo. Eu não vou ser feliz nunca na minha área familiar, profissional, não importa qual a área. Eu repreendo em nome de Jesus. Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, Ele declarou que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E tudo que o ladrão veio para fazer o contrário, o bom pastor veio para cuidar de nós. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E Ele convida você: passe por mim hoje e entre no aprisco que é o meu coração, e você estará guardado debaixo das asas do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque eu, o Senhor, estou sobre você. Ainda que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque eu tenho colocado os meus olhos sobre você.
Confia no Senhor. O inimigo roubou a sua alegria. O inimigo roubou a sua alegria. O inimigo tirou a sua esperança. Ele roubou a sua paz. Ele roubou o seu descanso. Ei, volte a confiar no Senhor, porque tudo que Deus está fazendo é trabalhando em você, para que a sua perseverança cresça, aumente, se desenvolva. Romanos capítulo 5, verso 3 diz: e não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência é um caráter aprovado. Olha, tudo isso é Deus trabalhando em você, e todas as áreas que o inimigo tentou gerar dúvida, medo, tentou produzir em você a falta de fé, o Senhor nessa noite derrama o Espírito Santo e declara sobre você, nesse mês de janeiro, o mês da decisão: decida confiar nos meus propósitos para a sua vida. Oh, aleluia! Se você toma essa decisão nessa noite, de confiar nos propósitos de Deus, exalte a Ele nessa noite. Aleluia! Feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesse momento, guiado pelo Espírito de Deus. Oh Pai Santo, diante do Senhor estão filhos e filhas, com o coração, Deus amado, derramado. Pai amado, quebrantados pela Tua palavra, nos colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor: restaura as áreas da nossa vida que os midianitas tocaram de alguma forma. Pai amado, aquelas áreas da vida onde os seus filhos e filhas se dedicaram tanto, e o inimigo foi lá e roubou, foi lá e tocou, tirou a esperança, tirou a alegria. Talvez eles são tão desenvoltos em outras áreas da vida, em outras áreas ministeriais, nas áreas do Espírito, mas de repente uma ou outra área da vida, o inimigo foi lá e conseguiu tocar, arrancando a alegria, arrancando a esperança, removendo a celebração. Que nesse ano de 2021, Pai, possamos, a partir da unção que o Senhor está liberando aqui nessa noite, derrama a Tua unção de glória, derrama a Tua unção de poder. É a Tua palavra, Pai, é o Teu evangelho. Nós clamamos por Tua graça, clamamos por Tua misericórdia, clamamos pelo Teu favor. Vem, Pai, com graça, misericórdia, e derrama sobre nós a restauração. E assim, Deus amado, como o Senhor fez através de Gideão, levanta essa conquistadora, levanta esse conquistador, levanta, Pai amado, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez através da vida de Gideão, Pai, faz através de nós, que possamos, Deus, pelo poder do Espírito Santo, viver a manifestação da Tua glória, e que nós sejamos parte da história do Senhor nessa geração, que nós sejamos, Deus amado, uma parte da história do Senhor para esse mundo ao nosso redor, e que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. E em nome de Jesus, onde há medo, onde há incerteza, onde há, Pai amado, aquele sentimento de eu sou menor, eu sou mais fraco, eu não consigo, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que se levantem conquistadores, que se levantem guerreiros, guerreiras, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, para cumprir a Tua missão, porque não tem a ver com quem nós somos, temos ou podemos, tem a ver com quem o Senhor é, com a Tua glória, com o Teu poder. Tudo vem de Ti, e das Tuas mãos nós Te damos. Capacita-nos, Pai, que a luz que o Senhor derramou sobre o nosso entendimento nesse mês de janeiro, para que nós possamos varrer a casa que é o nosso coração, para encontrar as dracmas perdidas dentro de nós, Senhor, que passe a glorificar poderosamente o nome do Senhor através de nós. Assim como, Pai amado, aquela mulher da dracma perdida, quando encontrou a moeda, ela, Deus amado, fez uma grande festa e celebrou com as amigas. Assim como o pastor, o bom pastor da parábola, Pai amado, quando ele encontrou a ovelha perdida, ele colocou sobre os ombros e celebrou com os amigos. Assim como o pai do filho pródigo, ao receber o filho de volta, fez uma grande festa e celebrou com os amigos. Senhor amado, que nós não sejamos como o irmão mais velho, que preferiu ficar do lado de fora do que entrar na festa, mas que entremos, Pai amado, receba-nos como pródigos arrependidos,
E que nesse mês que estamos para entrar, Senhor, no mês de fevereiro, o mês que o Senhor designou para nós, como o mês da atitude, que possamos, Pai amado, manifestar uma fé inabalável, resoluta, uma fé, Pai amado, que nada nem ninguém consiga desestabilizar, que as dúvidas que os midianitas tentaram produzir no coração e na mente dos seus filhos e filhas, caia por terra agora em nome de Jesus, e que as áreas onde eles roubaram, que venha o favor do Senhor, e que, Deus amado, pelo poder do Teu Espírito, coloquemos em retirada o exército que se levantou contra nós, em nome de Jesus, porque maior é Ele, o nosso Cristo Jesus, maior é o Senhor Deus Pai, maior é o Senhor Espírito Santo que habita em nós, maior é o Senhor Deus, do que aqueles que se levantam contra nós. Que todos esses demônios que se levantaram contra a vida dos seus filhos e filhas, para tentar tirar a alegria, a paz, o descanso, a felicidade, que sejam destruídos agora, em o nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencha a mente, os corações e os lares de cada um dos seus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Se você concorda com isso, diga: eu creio. E tomo posse dessa unção de Deus sobre a minha vida. Eu não vou mais duvidar, porque o meu Deus me escolheu. Não tem a ver com o que eu sou, não tem a ver com o que eu tenho, não tem a ver com o que eu posso, tem a ver com quem Ele é. E Ele me escolheu por misericórdia e graça. Aleluia. Se você crê nisso, aplauda ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Você que recebeu essa palavra e estava vivendo um tempo de tristezas, um tempo de angústia, você que veio para esse culto de hoje para receber essa mensagem com a esperança de ter a sua alegria renovada, de ter a sua alegria recuperada em Deus, eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou mesmo você que um dia confessou Ele como Senhor e Salvador, mas se desviou dos caminhos do Senhor. Você que está diante dessa mensagem, não importa o tempo que passou, não importa o tempo que passou, não importa quanto tempo você está distante dEle, eu quero convidar você a voltar como pródigo, como pródiga para a casa do Pai. Há uma festa preparada para você, a alegria será restaurada. O filho pródigo tinha perdido toda a alegria, porque tinha desperdiçado tudo que o pai confiou a ele. Mas o pai não o desprezou, o pai o recebeu de volta. E ele diz para você nessa noite: minha filha, eu não te desprezo. Venha e entre na alegria do seu pai. Eu não te desprezo, meu filho. Venha e entre na alegria do seu pai, diz Deus para você. E toda tristeza, toda angústia, toda depressão, todo o mal que os midianitas, esses demônios trouxeram para tentar remover a sua paz, alegria e descanso, eu vou restaurar sobre a sua vida. Creia nisso. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. Tome a decisão certa. Esse é o mês da decisão, o último culto do mês da decisão. Entregue a sua vida ao Senhor, e em nome de Jesus, se você estiver disposto a tomar essa decisão, saiba que o Senhor te conduzirá, e Ele trará de volta tudo aquilo que o inimigo roubou de você, toda a alegria que ele tirou, tudo aquilo que Deus colocou na sua vida e o inimigo tomou de você. Creia nisso, e Ele fará de você um conquistador, uma conquistadora. Ele fará de você um guerreiro, uma guerreira para a glória dEle. Se você toma a decisão nessa noite de voltar para Jesus Cristo, ou entregar a sua vida a Jesus, eu convido você a colocar a mão sobre o seu peito e a declarar assim: Senhor Jesus, nessa noite eu retorno para os braços do Pai. Me aceita de volta. Eu sei que eu falhei, mas o Senhor não desistiu de mim. Receba-me de volta na tua casa, para que eu possa viver novamente a alegria da tua presença. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Se você tomou a decisão de voltar para Jesus Cristo,
como Senhor e Salvador da sua vida. Escreva aí no chat, escreva assim: eu voltei para a casa do Pai. Só escreva isso: eu voltei para a casa do Pai. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Não pense no que vão pensar de você, não importa o pensamento dos homens, importa a sua atitude diante de Deus. E ele diz: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Confesse Ele nesse momento como Senhor da sua vida. Restaure a sua aliança com Ele, e Ele restaurará a sua alegria no Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em Cristo Jesus nosso Senhor, em nome de Jesus. Que sobre a sua casa, a sua vida e a sua família estejam a paz de Deus. Que o Senhor levante sobre ti o rosto dele e tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e te dê a paz. Pai Santo, nós encerramos essa parte do culto, te dando graças por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos ao Senhor por todas as palavras de cada culto desse mês. Pai Santo, em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, alcance as casas, as famílias, e que venha a cura onde há necessidade de cura, que venha a libertação onde há necessidade de libertação, que o pedido de oração da sua filha seja atendido, em nome de Jesus Cristo, e que o favor do Senhor vá sobre o filho dela nesse momento, Pai, e que a glória do Senhor se manifeste sobre a casa da tua serva, em o nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, Pai, entregando em tuas mãos os teus filhos, que devolveram, Deus amado, Deus Santo, o coração ao Senhor que é o dono. Aqueles, Deus amado, que voltaram para a tua presença, homens e mulheres que não se envergonharam de ti, mas que o confessaram como Senhor e Salvador. Glorifica o teu nome na vida de cada um, em nome de Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a tua casa, a tua vida, a tua família. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre todo Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém, amém. Está terminado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Lembrando a você que daqui a pouco, às 23 horas, nós estaremos aqui reunidos para agradecer ao Senhor por esse mês de janeiro e clamar ao Senhor pelo mês de fevereiro. Se você nunca participou desse momento de clamor da meia-noite, de oração da meia-noite, onde nós agradecemos a Deus, todos os meses nós agradecemos a Deus na virada de um mês para o outro, e entramos no outro mês clamando pela graça, a misericórdia e o favor do Senhor. Se você nunca participou, participe conosco. Daqui a pouco, às 23 horas, o link vai estar liberado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você receba a notificação e você possa participar conosco, sendo grato a Deus por tudo que Ele fez nesse mês de janeiro. Você não entrou nas estatísticas, você está aí, você está vivo, o Senhor guardou você. Não importa os problemas que aconteceram ao seu redor, o Senhor guardou você porque Ele quer fazer de você um libertador, uma libertadora. Creia nisso, em nome de Jesus, e participe conosco. Mais uma vez eu quero te lembrar, não tenha medo, tenha fé. Fique na paz do Senhor Jesus.